Agora nós vamos ao estudo bíblico da noite. Peço que vocês abram no livro de Lamentações. Fica depois do livro de Jeremias. Fica antes de Ezequiel. Livro de Lamentações, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Como as pessoas estão procurando. Depois de Jeremias. Vamos à leitura. Nós vamos ler até o versículo 32. Obrigado, Andrei. Lamentações 3, do 1 ao 32. Diz assim o texto, leia com muita atenção. Eu sou o homem que viu a aflição, trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes, mesmo quando chamo ou grito por socorro. Ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra,
porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Amém. Esse texto eu já preguei várias vezes. Já preguei aqui na igreja, na verdade, trouxe reflexões sobre esse livro. Daria para pregar só nesse capítulo aqui mais ou menos 20 horas sem parar. Então dá para pregar 20 anos nele, 1 hora por ano. Então dá para pregar esse capítulo todo ano e mesmo assim não entendê-lo ou não prescrutá-lo totalmente. Esse livro aqui, Lamentações de Jeremias, eu botei o tema de O Choro de Jeremias e as Misericórdias de Deus. Porém, eu tenho uma informação a dar à igreja aqui, a dar a vocês. Não é certo que foi Jeremias que escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. A gente tem dúvida. O nome dele não aparece nos originais e nem aparece aqui. Alguns estudiosos acreditam o seguinte, olha, pode ter sido Jeremias, como uma grande tradição judaica diz que é ele. É por isso que na nossa Bíblia aparece Lamentações de Jeremias, porque tem uma tradição judaica que acredita que foi Jeremias, e que começa assim, Jeremias orou e pôs-se a lamentar. E então começa o livro. Mas o livro não diz que é Jeremias. Pode ter sido ele, como muitos acreditam. Mas pode ter sido também, uma outra tradição diz que foi um soldado chamado Joaquim. Um soldado que perdeu a guerra da Babilônia. Vocês lembram que a Babilônia invadiu Jerusalém? Destruiu Jerusalém? Que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego foram exilados para a Babilônia. Vocês lembram disso? Destruíram Jerusalém toda, Evandro. Profanaram o templo, pegando as coisas sagradas do templo. Profanaram o nome do Senhor. Os babilônios eram selvagens, eles destruíram Jerusalém. Levaram os mais sábios, os mais inteligentes para servir na Babilônia. Daniel entre eles. E tantos outros também. Outros aqui vão dizer que pode ser qualquer um outro israelita, sábio, a escrever esse livro aqui. Mas ele é comumente conhecido como Lamentações de Jeremias. Que se você ler e estudar o livro de Jeremias, o livro dele, do profeta Jeremias, aquele grandão, antes de Lamentações, você vai ver que Jeremias também lamenta muito. Ele é conhecido como um profeta chorão. Ele também é conhecido como profeta que não mentiu a Israel. Porque naquela época muitos profetas estavam mentindo. Antes dos babilônios entrarem, eles estavam dizendo que haveria paz em Jerusalém. Porque Deus é um Deus de paz. Que haveria paz, e só um período bem pequenininho de dor. Aí vem Jeremias, porque Deus mandou ele profetizar que viria sobre o povo calamidade e desgraça por causa do pecado do povo. Jeremias foi tido como chacota na nação. Mas acabou que realmente a desgraça veio contra Jerusalém. Se a gente vê e estudar o Antigo Testamento, Israel era comumente chamado de senhora no Antigo Testamento. Ou viúva em alguns lugares, ou mulher, ou mãe de filhos. Conhecida também, quando divide o reino do sul e do norte, Judá e Israel, irmã em Judá e Israel. Uma senhora eleita, a nação de Israel. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 1 de Lamentações, olha o versículo 1, olha o que está escrito ali. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva. O que seria uma viúva? A viúva é uma mulher desamparada, tá bom? Desamparada. Sem marido e também sem os filhos. Ela está absolutamente desamparada. Assim é Jerusalém, é como uma viúva. Jerusalém agora está desamparada. Olha o motivo disso, olha o versículo 5 do capítulo 1. Seus adversários são os seus chefes.
Seus inimigos estão tranquilos. Olha agora o motivo. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa de quê, igreja? Por causa dos seus muitos. Não são poucos, não. Por causa dos seus muitos pecados. É por isso que a tristeza chegou sobre Israel. Por causa dos seus muitos pecados. Olha a linguagem materna aqui. Israel como uma mãe. Olha agora. A continuação. Seus filhos foram levados ao exílio. Israel é uma pessoa? Não é uma pessoa. Israel é uma mulher? Não é uma mulher. Mas usa a linguagem de filhos. Seus filhos. Ou seja, aqueles que são de Jerusalém, os israelitas, os hebreus, seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários, por causa dos muitos pecados. Ela se tornou viúva, sem os seus filhos exilados, perdidos, como uma senhora desamparada. Alguns tentam pegar o capítulo 3 de Lamentações e comparar, por exemplo, com o livro de Jó. Tem várias coisas que unem Lamentações 3 com o livro de Jó, muita coisa parecida. Mas tem algo diferente. Porque em Jó tem um justo sendo punido, entre aspas, mesmo não tendo pecado. Ele é punido, Jó tinha pecados. Tanto é que uma parte do livro ele diz, fiz um concerto com os meus olhos. Quem lembra dessa passagem? Jó tinha pecado. Ele diz, fiz um concerto com os meus olhos, prometi nunca mais olhar para uma virgem. E cobiçá-la, algo assim. Mas é muito claro no livro de Jó que ele era um homem justo. Que a calamidade caiu sobre ele não pelos pecados dele. Ele não fez nada para que aquela terrível calamidade caísse sobre ele. Mas ele sofreu muito. Assim como aqueles que lamentam aqui no livro de Lamentações. A diferença é que em Lamentações eles foram punidos pelos pecados, diferente de Jó. A gente tem algumas curiosidades a respeito desse livro aqui. Alguns acreditam que é uma lamentação em conjunto, tá? É o povo lamentando. É uma lamentação em comunidade. Aqueles homens que amavam Jerusalém lamentando. Outros acreditam que o livro é sim um lamento comunitário. Como se toda a nossa igreja estivesse lamentando por uma calamidade. Todos nós, e um escrevesse o lamento da igreja. Seria um lamento o quê? Em comunidade. Mas outros acreditam que isso faz parte. Mas que no capítulo 3 parece que é um homem lamentando. Outros vão dizer que não, que na verdade o capítulo 3, olha só, é uma personificação de Israel. É como se eu estivesse escrevendo sobre a nossa igreja aqui. E eu dissesse assim, a PIB do parque, como um homem lamenta a perda, e aí eu começo a falar no singular. Eu vi a aflição do Senhor, mas é a PIB do parque. Eu estou colocando no caderno aquele sentimento da PIB do parque, não o meu. Estou personificando a PIB do parque. Alguns acreditam que o capítulo 3 é isso. Mas eu ainda continuo acreditando que é um lamento comunitário no capítulo 1, no capítulo 2, mas no capítulo 3 parece que o escritor começa a lamentar individualmente. E então no capítulo 4, no capítulo 5, ele volta para o lamento comunitário. As coisas são terríveis aqui. Eu trouxe esse livro para vocês. Um dia eu vou pregar, vou fazer uma série sobre esse livro, porque tem muita coisa profunda aqui. Mas eu quero que a gente aprenda o seguinte, a não apenas adorar a Deus quando vai tudo bem. Eu quero que a gente adore a Deus mesmo quando tudo vai mal. O que eu tento tomar para a minha vida, eu quero que vocês tomem a vida de vocês. Porque esse livro está na Bíblia. É um livro chamado Lamentações. Olha, não tem um livro na Bíblia chamado Alegrias. Já repararam nisso? Não tem um livro chamado Alegrias. Tem muita alegria na Bíblia, óbvio. Tem salmos que são empolgantes. Mas esse livro é um livro chamado Lamentações. O crente não tem só dois caminhos, tá?
ou se alegrar ou murmurar. Não. O crente não tem esses dois caminhos para decidir. Ou eu murmuro contra Deus, ou eu me alegro no Senhor. Não. As lamentações já existem para que os crentes não precisem murmurar. Você pode lamentar diante de Deus, sem estar murmurando. Sem estar murmurando ou blasfemando. Quem disse que o crente não pode lamentar? Quem disse que o crente não pode chorar? Quem disse que o crente não pode falar palavras pesadas? Quem proibiu os crentes de orarem usando palavras pesadas? Não foi Deus que proibiu. Foram outros crentes legalistas proibindo linguagens pesadas na oração. Mas eu posso usar linguagens pesadas na oração, de acordo com o que eu esteja passando. Eu posso dizer para o Senhor, olha, o Senhor me esmagou. O Senhor tem me esmagado desde novo. O que muda? Qual é a diferença disso para uma murmuração? Pastor, o Senhor está murmurando, dizendo que o Senhor está te esmagando. Se na minha oração eu digo assim, Senhor, o Senhor se lembra de tudo, mas na verdade o Senhor se esqueceu foi de mim. De mim o Senhor não se lembra mais. E se eu disser, o Senhor por acaso está com Alzheimer, ó Deus, por não se lembrar de mim, seria uma palavra pesada na oração? Quem poderia me condenar se eu orasse assim, se eu estivesse em grande sofrimento? Deus estaria ouvindo o meu lamento e a minha oração. Ele usa palavras muito pesadas aqui. Olha, por exemplo, o que ele diz sobre Deus no versículo 1 e 2. Primeiro ele diz, eu sou homem. É por isso que eu acredito que aqui ele chamou para pessoalidade. Eu acredito que ele chamou para pessoalidade. É um lamento agora individual. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão. Qualquer igreja que você for aí e disser que Deus me fez andar na escuridão, vão dizer, está repreendido em nome de Jesus, que Deus só faz as pessoas andarem na luz. É ou não é? Deus só faz as pessoas andarem na luz. Tá, mas o lamentador aqui está dizendo, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Olha, eu quero ver você passando por isso aqui, como você agiria. Como você escreveria? Ele continuou no versículo 3. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Como faz para pregar esse texto num lugar onde se prega uma mensagem triunfalista? O que seria uma mensagem triunfalista? Basta você... Consulta, por exemplo, os pregadores que você ouve na internet. Quantos já trouxeram uma pregação pesada? Que dá vontade de ir embora às vezes. Não estou falando de heresia, não. Pregações pesadas. De exortações. Quantos fazem isso? Às vezes você acompanha, você pode pegar, às vezes, o mesmo cara e ouvir 20 sermões dele, se você tiver paciência. Hoje, se ele for famoso, dificilmente ele terá uma palavra pesada. Mas se você procurar no YouTube e escrever assim, pastor David Wilkerson, pastor na igreja na rua Times Square, nos Estados Unidos. Procure um sermão chamado Agonia. Que ele diz assim, onde está a agonia? É uma baita de uma pregação. Ele já faleceu, Deus levantou o David Wilkerson como uma flecha no mundo. E ele trouxe essa ideia. Uma vez ele chorou no púlpito dizendo, Senhor, eu quero trazer uma mensagem de doçura para a igreja, mas o Senhor tem me feito subir aqui só com exortações. Ele começa a chorar, porque não era a intenção dele fazer aquilo. É porque nos Estados Unidos, em Nova York, onde ele estava,
com a teologia da prosperidade crescendo, com os membros da igreja dele tendo contato com tudo isso, com a unção do riso de Kenneth Hagin, que David Wilkerson era velho o suficiente, me pegou toda essa onda nos Estados Unidos, depois veio para cá. Qual mensagem ele levaria para o povo? Tanto é que mesmo hoje, depois da morte dele, ele é lembrado por todos os membros da igreja. Como pregar uma mensagem assim numa igreja triunfalista, que só prega vitória e coisas fofas? Fica difícil, mas eu não posso fazer isso, porque eu preciso pregar todo o conselho do Senhor, porque aqui na igreja, você talvez esteja passando por um momento muito bom, mas tem gente passando por momentos terríveis. E muitos da igreja sofrem juntos. Então é necessário mostrar para a igreja que é possível adorar a Deus mesmo estando no pó. Mesmo estando caminhando nas trevas, é possível adorar a Deus mesmo lá. Põe para mim, por favor, aqui no telão, Jó 13:5 ou 15. Bota o 15, suspeito que eu errei. Confiei na minha memória, poderia ter anotado. O pastor vai ficando metido, vai errando. Aê, é 15. Wesley, em voz alta, por favor. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Li a primeira frase de novo, alto. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Isso. Será que você poderia falar isso no seu coração? Ainda que ele me mate, todavia, em outras versões, esperarei nele. Ou se ele tirar tudo de você, você se desvia? Se Deus tirar tudo de você, você se afasta? Você só se alegra, ou na verdade você só serve a Deus quando você tem tudo o que quer? E se ele tira? Porque ele tira. E está escrito isso. Essas coisas acontecem. Como você vai se comportar diante de Deus? Por exemplo, nós temos aqui os adolescentes da igreja, o Vitor, o Pedro. Imagine, eles estão estudando para o concurso, mas imagine que eles não passem para nada. E ele vê os amigos ímpios dele na escola passando em tudo. Eles abandonam a Deus ou eles continuam a Deus independente de passar na prova ou não? O que para muitos vão olhar, grande sofrimento não passar numa prova. Mas às vezes para eles, de repente, no momento da vida, seja algo que pode abalar ou que possa abalar a fé deles. A não ser que eles tenham uma visão de Deus elevada. De permanecer independente do que acontecer. A diferença do lamento para a murmuração é que na lamentação você ora chamando Deus de Deus. Senhor de Senhor, de meu Senhor. Essa é a diferença. Eu poderia dizer, por acaso o Senhor tem Alzheimer e está esquecendo de mim? Meu Senhor. Olha a diferença. Deus da minha vida tem me abandonado como uma escória e como um lixo? Meu Deus, mudou. Porque o murmurador, ele vai odiar, ele vai com ódio para Deus. Aquele que lamenta, não, ele vai tendo Deus como a única esperança da vida dele. Olha a expressão no versículo 5, voltando para Lamentações 3. Olha a expressão, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Mas espera aí, quem cercou Jerusalém foram os babilônios. Mas ele diz, não, ele me sitiou, ele me cercou de amargura e de pesar. Mais uma vez ele vai usar essa linguagem feia de escuridão no verso 6. Olha, fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Isso aconteceu de fato em Jerusalém, tá? Os babilônios colocaram correntes nos braços dos israelitas. Eles escarneceram, prisionaram, chicotearam e bateram neles. Algo terrível aconteceu em Jerusalém, tá?
Não foi uma brincadeira, não. Eu selecionei algumas coisas aqui para que vocês entendam mais ou menos o motivo da depressão espiritual dele ou da profunda tristeza do lamentador. Dê uma olhadinha no verso 9 do capítulo 2, na última parte do verso 9. Na parte C do verso 9. Dê uma olhadinha, diz assim: seus profetas já não recebem visões do Senhor. Olha isso. Foi sumindo tudo. Cadê os profetas? Não tem mais. Olha o versículo 11, o verso 11. Meus olhos estão cansados de chorar. Você chora, crente? Ou depois que você se converteu, você entrou nessa de que crente não chora? Só algo aqui para descontrair um pouco. Uma vez eu estava subindo uma escada caracol com meu sobrinho. Estava com ele no colo e ele bateu a cabeça na quina da escada caracol. E aí ele começou a chorar. Eu falei para ele: rapaz, homem não chora não, para de chorar. Só porque tu bateu a cabeça aí tu está chorando? Enxuga a lágrima, rapaz. Aí ele enxugou a lágrima, parou de chorar na hora e ele falou assim: tu não chora não? Aí eu falei para ele: não, teu tio não chora não. Sabe o que ele fez comigo? Minha cabeça estava perto da quina, ele pá! Bateu, ele ficou me olhando, e aí? Chora ou não chora? Aí eu falei: filho da mãe, eu vou bater a dele também. Aí eu fiquei quieto, falei: não, tá vendo teu tio? Falei: teu tio não chora não. Falei: rapaz, foi por pouco, hein? Não fui eu que bati a dele, ele bateu a minha, tá? Para deixar bem explicado para a igreja. A dele ele bateu sem querer. É claro que o homem chora. É claro que crente chora. É claro que crente lamenta. É claro que crente perde filho, perde esposa, perde marido, perde gente que ama. A gente sepulta os nossos irmãos na igreja todo ano. É claro que crente chora. Olha o versículo 11. Meus olhos estão cansados de chorar. E ele continua: minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade, olha. Olha o versículo 13. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la, a fim de trazer-lhe consolo? Ó virgem, ó cidade de Sião, sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Olha como ele narra a ferida de Jerusalém. A sua ferida é tão profunda como o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Lembra daquelas visões que eu falei no início? Que só profetizava bênção, bênção, bênção. Quando a calamidade chegou, qual foi a conclusão? Eram inúteis. Eram falsas. As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Olha agora, olha o problema que aconteceu antes do exílio. Eles não expuseram o seu pecado, Jerusalém, para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Depois que a calamidade chegou, o que eles ansiavam? Ah, se os profetas tivessem falado os nossos pecados. Mas eles encobriram e enganaram. Não teria sido melhor se os profetas tivessem falado do pecado? Jeremias falou, mas os outros mentiram. Imagine se todos se unissem para falar do pecado. Parem de adorar Baal. Parem de queimar os seus filhos no fogo a demônios. É o que Israel fazia, tá? Essa calamidade não veio porque Israel simplesmente soltou um palavrão do nada. Não. Eles adoravam a Baal, queimavam as criancinhas no fogo para demônios. Trocaram o Senhor para adorar demônios. Sacrifícios humanos sendo feitos. Corrupção, prostituição, tudo à luz do dia. E isso não foi por uma semana. Isso foi por muito tempo. Ah, se os profetas tivessem falado a verdade. Isso é um tipo de lamento. Olha o versículo 20.
Olha, Senhor, e considera a quem trataste dessa maneira. Deverão as mulheres comer seus próprios filhos? Olha o que estava acontecendo. Eu já preguei isso no domingo, né? No cerco lá que Eliseu, graças a Deus tinha Eliseu ali, né? As mulheres comeram seus próprios filhos. Isso é porque a fome chegou de uma maneira tão poderosa que elas não conseguiram se conter. Essa parte é uma das mais tristes. Olha, Senhor, e considera a quem trataste dessa maneira. Deverão as mulheres comer os seus próprios filhos, que elas criaram com tanto amor? O texto não está dizendo que elas eram malignas, mas elas criaram com amor. Vocês querem ver que não eram mulheres malignas? Não eram. Eram mulheres como vocês. Mas que no período da calamidade, a mente não é a mesma. Na fome extrema. Olha a prova de que elas não eram mulheres más, não eram malignas. Lamentações 4:10. Olha a prova. Lamentações 4:10. Com as próprias mãos, mulheres, o quê? Bondosas. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Não, pastor, eu jamais faria isso. Mas olha o texto. Mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. Olha isso. Mulheres bondosas. Poderia ser resquício de uma cultura, de já estar acostumado com rituais pagãos, de matar os filhos no fogo? Poderia ser. Talvez vocês não fariam. Mas se viesse de uma cultura onde já está queimando bebezinho para demônios. Israel está numa tristeza terrível, irmãos. Aquele que escreve este livro está numa profunda tristeza. Volta para o capítulo 2, no versículo 20. Olha o que aconteceu com os profetas e sacerdotes. Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor, dentro do santuário. Eles mataram os sacerdotes. Profanação. É por isso que no capítulo 3, ele vai dizer que o Senhor rejeita a oração dele, no versículo 8. Olha o versículo 9. Ele impediu o meu caminho, eu voltei para o 3, tá bom, igreja? Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como o urso à espreita, como o leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. É a ideia de que Deus é um animal selvagem aqui, tá? Ele está chamando Deus de urso. Ele está chamando Deus de leão aqui, que está escondido, pronto para caçar. E ele se coloca como essa presa. Agora ele vai chamar Deus de caçador, porque ele vai usar a figura de alguém com um arco. Olha o verso 12. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. E atingiu o quê? O meu coração. O sofrimento não é só externo, é na alma. O coração dele foi quebrado por Deus. Só que eu não vejo nenhuma linha. Eu li o texto de Lamentações todo. E várias vezes. Eu nunca encontrei uma linha de Lamentações dele falando contra Deus. Insultando a Deus. Eu nunca vi. E eu procurei linha após linha. Não vi. Porque ele consegue servir a Deus mesmo estando em extrema calamidade. Em extrema calamidade. Ele não abandona a Deus. Dá um salto e olha o versículo 17. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Vocês já chegaram naquele extremo de que você não espera mais nada de Deus? Ah, já tem 20 anos ele não fez, ele não vai fazer mais nada.
Às vezes parece que o lamento vai beirando o abandono, tá? Às vezes tem essa sensação de que o lamento vai beirando o abandono seu para com Deus, de você abandonar a Deus, da gente abandonar. Vai beirando, parece, mas não acontece. Ele começa a ter alguns lampejos de esperança aqui, mesmo ele dizendo que não esperava mais nada do Senhor. Olha o 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. Preste atenção, hein? E a minha alma desfalece dentro de mim. O texto é claro. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Quando se lembra disso tudo, o que acontece com a alma? Quando você traz a memória, quando você enche a sua mente da aflição que você passou, da amargura, do pesar, do delírio, quando você vai trazendo isso à memória, o que acontece com a alma? Ela desfalece. A gente vai enchendo a mente dos problemas antigos. E estou entre aqueles, ou dentre aqueles que defendem, que ele está escrevendo logo no momento que aconteceu tudo. Não tem muito tempo depois, como alguns querem defender, não. Ele está escrevendo no momento em que houve. Está tudo muito recente na mente dele. Enquanto enche a mente daquelas lembranças que estão bem perto dele. A alma desfalece dentro dele. Ela afunda na hora. É como a gente aqui, a gente pode estar reunido aqui e do nada alguém tocar num assunto que te fere e aí você na hora, pum, desaba e já quer ir embora ou já quer chorar. Isso acontece com a gente. Isso pode acontecer com qualquer um. Tocou naquele assunto, já era. Ainda que tenha 10 anos, se tocou já. E se você for para casa e ficar alimentando, dificilmente a alma vai sair daquilo. É por isso que ele faz um contraponto na própria mente dele. Como eu defendo que é um homem escrevendo aqui. Nesse capítulo 3, ele está falando dele. Ele faz um contraponto na mente. Porque ele está lembrando da aflição, mas a alma dele desfalece. O que ele faz no versículo 21? Todavia, é como se agora ele fosse rivalizar com o que ele disse. Lembro-me também do que pode me dar o quê? Esperança. Se você só lembrar do que te entristeceu e ficar acalentando a aflição no coração, você vai ruir. O que é necessário? Trazer à memória o que também dá esperança. Sempre fazer isso. Para que a gente continue adorando a Deus em meio à calamidade. Sempre faça isso. Eu fico me perguntando como pode. Eu já conversei com alguns aqui da igreja. Nesse momento, tem gente na igreja perseguida. A igreja perseguida existe. Ela não é lenda de pregador, ela existe. E hoje, com a internet, a gente consegue descobri-la. Antes parecia lenda de missionário que vinha, da janela 10x40 e vinha falar das coisas. Parecia lenda. Hoje, com a internet, a gente descobriu que realmente a igreja perseguida, ela existe. Como que esse grupo de cristão continua sendo cristão, mesmo vendo aquele irmão em Cristo perder a cabeça? Eles escondidos no porão. E não sabe se amanhã vai ser a dele ou a de outro. Vendo mulheres que foram apanhadas em países islâmicos e estão sendo apedrejadas. Mulheres. Só por serem cristãs. Como que esse povo continua crente? Por que eles não abandonam a Deus? O Senhor não protege nenhuma mulher sendo apedrejada. O Senhor não protege nem o pastor da igreja perseguida perdendo a cabeça. Eu vi sobre um que foi jogado um caldeirão de lava sobre ele, numa gaiola. Como é que esse povo continua crente? Como eles continuam no domingo adorando a Deus ainda, mesmo vendo tudo isso? Eu não sei, eu tenho dúvida, parece que pelo fato de ter calamidade todo dia, a vida de oração não cessa. Parece que a impressão que eu tenho é que eles nunca param de orar. Porque é calamidade todo dia uma calamidade.
E eles estão juntos, orando, e não param de orar. E parece que lá o céu é mais baixinho, né? Parece que é mais baixinho o céu lá. Parece que a glória eterna é logo ali, né? Amanhã eu posso estar andando na rua, eles me fuzilarem e logo ali já estou com Jesus. Parece que a presença de Jesus fica mais perto daqueles que estão mais perto da morte. Fica mais perto daqueles que estão mais perto da calamidade. Parece que eles não têm tempo para perder fazendo planos de montar o seu palácio aqui na terra e tudo mais. Não, parece que o céu é logo ali para eles. Isso faz com que eles estejam sempre alertas. É claro que eu não estou pedindo calamidade sobre nós, óbvio que não. Eu quero continuar tendo paz. Mas as calamidades individuais acontecem, não é? Acontece. Aconteceu na minha vida, já aconteceu na sua. Um psicólogo canadense que parece que está quase se tornando cristão, eu digo a ele que eu já vi na escritura, né? Esse homem não está não está longe da verdade, ele está quase lá. Chama-se Jordan Peterson. Ele está perto, a verdade não está longe dele, ele está quase lá. Ele falou uma verdade, ele disse assim: seja forte, porque com certeza na sua vida, até você morrer, alguém que você ama muito ficará extremamente doente, ou você ficará extremamente doente. E certamente você vai sepultar pessoas que amam muito, Então se prepare, porque coisas difíceis virão para a sua vida. Essa ideia triunfalista, ela é destruída na própria vida. Gente que você ama muito, você vai sepultar. Gente que você ama muito, você vai ver gemendo de dor com doença terrível. Às vezes a doença vem sobre nós. Eu lembro que assim que o irmão Rob descobriu, ele já está com o Senhor, ele descobriu o câncer, eu não me esqueço, ele falou para mim, eu não sou fã dele, ele virou para mim e falou: pastor, como a vida da gente muda do dia para a noite. Olha, eu reflito naquilo até hoje, porque é algo que eu sempre ouvi. E eu praticamente morei com 2 tias que tiveram câncer, e as 2 morreram. Eu vi desde o melhor formato até ficar igual uma caveirinha. Eu vi, a vida muda do dia para a noite. É por isso que quando a gente lamenta, a gente não se afasta de Deus. Porque vendo a calamidade de perto, parece que a gente só tem olhos para enxergar o nosso Salvador. E ponto, não tem mais nada, é só Ele. E acabou, a gente perdeu tudo. A gente tem Deus. É por isso que ele diz: olha, eu lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Eu acabei de falar. É a herança dele, é o Senhor. Eu digo a mim mesmo, para não esquecer, hein? A minha porção é o Senhor. Portanto, qual é a conclusão disso? Nele porei a minha esperança. Acordou? Espera no Senhor. Enfrentou a batalha no outro dia? Espera no Senhor. Enfrentou a batalha no outro dia? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Todos os dias espere em Deus. Todos os dias. Nós precisamos ter Jesus como o maior bem da nossa vida. Eu não posso deixar isso para amanhã, para falar amanhã ou semana que vem. Eu tenho que falar hoje. Jesus tem que ser o maior bem da nossa vida, o maior de todos. A gente não pode ter outro maior do que Ele, outro a quem a gente deseja mais do que Ele, não pode. Nenhum parente, nenhum familiar, ninguém. Jesus tem que estar acima de todos. Ele precisa ser a nossa herança.
Lembra de Pedro? Nós deixamos tudo para te servir e para te seguir. Ele fala, não há quem deixe tudo para me seguir e não ganhe 100 vezes mais. Aqui nessa vida ainda, pai, mãe, família, que é a igreja, e na futura, a vida eterna. É por isso que a gente pode dizer, em meio à dor e à calamidade, dizer, olha, as misericórdias são a causa de eu não ser consumido. Não perdi as misericórdias e a bondade do Senhor, não fui consumido da presença dEle. Olha o versículo 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esperar bem tranquilo pela salvação do Senhor. Ela vai vir. Não sabemos quando essa dor vai passar, quando isso vai acabar, não sei. Mas é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Caminhando para o final, versículo 27, já vou ler até o 31, o 32 e terminar. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o seu rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Olha essa expressão. Tão grande é o seu amor infalível. Repita comigo, para ficar na sua mente. Tão grande é o seu amor infalível. Isso não saiu da boca de alguém que estava em alegria. Isso saiu da boca de alguém que estava em calamidade. Aí, às vezes, nem é com a gente o problema, é com o outro. A gente diz, como pode Deus fazer algo assim? Aí, quando a gente vai no outro que está sofrendo, o outro está dizendo, bendito seja Deus acima de tudo. Eu que estou dizendo, como é que pode Deus fazer isso? Como é que pode Deus pesar a mão? Aí, quando a gente vai na pessoa que está sofrendo, a pessoa está dizendo assim, Deus faz o que quiser comigo, eu sou dele, para com isso. Se ele quiser, eu me encontro com ele hoje. Aí dá para ver a diferença das fés, né? A diferença da fé de um do outro. O que está padecendo está firme. O que não está, fica em casa dizendo, como pode? Porque isso está acontecendo com ele. Isso está saindo dos lábios de alguém que está em calamidade. Tão grande é o seu amor infalível. Tem um louvor, acho que é da Nívia Soares, que diz, seu amor não falha, né? Seu amor não falha. É infalível, não falha. A calamidade está, mas o amor de Deus não falhou. Ele está ali. Ele está envolto do lamentador. Não foi embora, está ali de alguma forma. Ele termina o texto todo, lá no capítulo 5, e vem comigo, no versículo 21. Termina no versículo 21, no verso 21 e no verso 22. Olha a fala do lamentador aqui, e aqui eu termino o estudo sobre calamidade, lamentação, choro. Ele diz assim, restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Agora é um lamento comunitário e uma oração comunitária. Renova os nossos dias como os de antigamente. Olha o pessimismo dele agora. A não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Ou é um pessimismo, ou ele está falando de algo que ele mesmo não acredita, porque ele sabe que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele diz, restaura-nos. Aí no 22 ele vai dizer, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Hoje nós sabemos que o Senhor restaurou. Veio o rei Ciro, trouxe Israel, tirou as correntes de Israel, devolveu Israel à nação, um novo templo foi criado, a nação de Israel cresceu, se expandiu, o Messias veio de lá, estava tudo bonitinho. Deus restaurou Israel. O capítulo 3 estava certo.
As misericórdias do Senhor estavam sobre eles. Nós vimos, Cristo veio, salvou o seu povo, redimiu o seu povo, purificou o seu povo. Cristo subiu aos céus, vieram os apóstolos pregando à igreja. E lá em 2 Coríntios, é o último texto da noite, capítulo 4, no versículo 17, Paulo diz algo muito bonito. Porque Paulo sofreu muito. Ele lamentou também, ele era um lamentador, tá? Eu falei o 17, mas eu quero ler o 8 primeiro e depois pular para o 17. Olha o 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Gravaram isso? Tem pressão, sim ou não? Tem pressão? Tem perplexidades? Tem coisas estranhas acontecendo? Claro que tem. Tem perseguição? Claro que tem. Tem abatimentos? Somos abatidos? Mas não somos o quê? Destruídos. Olha o versículo 17, aqui eu encerro. Pois os nossos sofrimentos leves. E mais o quê? Leves e... Eu quero que vocês repitam. De novo. Significa que dura um pouco de tempo. São leves e são momentâneos. Mas, pastor, desde que eu nasci eu tenho isso, esse sofrimento. É momentâneo. A eternidade tu não sabe nem quanto dura. Tu não sabe o que te espera. É o que Paulo vai falar aqui. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós fixamos os nossos olhos em Cristo e na glória que vai ser revelada. A gente não fixa os olhos aqui. A gente fixa os olhos no que está por vir. E os sofrimentos são leves comparados com o peso de glória que virá. O crente chora, sim ou não? Padece? Padece. Por quanto tempo? Não sei. Eu sei que é momentâneo e leve comparado à glória eterna que está por vir. O nosso desafio é não abandonar a Deus em meio às calamidades. Que Deus nos dê força para isso. Porque o homem que disse, o seu amor é infalível, estava em profundo sofrimento. Ele não abandonou o Senhor. Que seja assim comigo e também com você. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.